E é muito diferente você não querer uma coisa e você não ter uma coisa. Olha pro orçamento das universidades. Eu faço parte de uma expansão de políticas públicas que deu bolsa de estudo integral numa universidade particular que custava R$ 2.500 a mensalidade em 2011, 2012. Eu nunca teria esse valor para pagar de mensalidade de uma faculdade. Então, a gente precisa situar que a situação que a gente está vivendo hoje é também resultado do enfraquecimento de políticas públicas, dessa ideia de que o Estado brasileiro gasta demais e ele precisa gastar menos. E aí eles criam teto de gastos, depois eles criam arcabouço fiscal. E eles estão sempre falando que o governo não tem dinheiro para gastar com os mais pobres, para gastar com as periferias. Né? Isso é uma grande falácia. É mentira. Sim. Eu tava vendo uns vídeos seus e eu vi um muito interessante sobre o neoliberalismo e como que ele tá ferrando a vida das pessoas e fazendo a gente ficar sem aposentadoria, basicamente, né? E eu vou até além, pensando no Brasil, no Ocidente como um todo, mas pensando aqui na nossa experiência brasileira, parece que os maiores absurdos sociais que a gente tá sofrendo ultimamente, de alguma forma vai cambiar pro neoliberalismo, sabe? É o sucateamento da educação, o sucateamento de, como se diz, de todos os serviços públicos, né? Aí eu queria saber, por que ainda assim existem tantas pessoas, mesmo sendo pobres, que se dizem neoliberais e defendem essa ideologia que basicamente tá oprimindo eles? É tipo, o inseto defendendo o inseticida. Por que isso acontece? Olha, e o que é o neoliberalismo também, né? Se quiser também dar esse salve. É uma conversa complexa, mas que dá pra simplificar. O neoliberalismo, ele é uma corrente de pensamento econômico. Então, a economia, quando a gente fala de pensamento econômico, imagine uma árvore com muitas raízes. No final do dia, toda ideia econômica tem uma raiz de pensamento econômico, sabe? Então, facilmente, vendo um discurso econômico, eu consigo entender de qual é a raiz que vem aquele pensamento. O neoliberalismo, ele é um aparato teórico, ideológico, que vai estabelecer uma doutrina de como a economia deve funcionar corretamente. Então, durante muito tempo, a ideia de que o livre mercado resolve a economia e quanto menos intervenção do Estado você tiver, ela funcionou até você ter as grandes guerras mundiais. Quando você tem as grandes guerras mundiais, o Estado, as economias saem totalmente quebradas dessas guerras mundiais. Pode crer. Então, você tem a insurgência do pensamento keynesiano, que é um cara que, nessa época, ele vai falar que você precisa melhorar nessa questão do Estado. O Estado precisa fazer gasto para tirar as economias da crise. O neoliberalismo é uma história que vem nos anos 80 e 90 como um discurso muito forte para dizer que o Estado está gastando excessivamente e é preciso retomar a ideia de cortar gastos e deixar o mercado resolver tudo por si só. Só que essa é uma lógica que é do capitalismo selvagem, né? De que as empresas vão resolver tudo, mas na prática, né, a desigualdade se acentua, você vê o avanço da pobreza, o avanço da miséria, quando você tem um ambiente que não tem nenhuma regulação do Estado. Por que essa ideologia do neoliberalismo ela é tão difundida no mundo, né? Eu acho que tem um ponto muito importante que o neoliberalismo, ele trabalha muito com a questão da meritocracia. Você vale o que você tem e você tem o que você merece. Então, a meritocracia é uma ideia que é muito difundida de muitas formas, inclusive através da igreja, através das escolas, através da televisão. Existem muitas instituições que trabalham para difundir essa ideia de mérito, de que a gente precisa batalhar para merecer as coisas. Deus ajuda quem cedo madruga. Quem cedo madruga, mas se fosse assim, o padeiro seria milionário, né? Porque o padeiro, ele acorda antes de todo mundo para garantir que haja pão quentinho à venda de manhã. Então, esse discurso da meritocracia, ele mascara, por exemplo, uma realidade que é a realidade das pessoas que realmente são privilegiadas. Eu, assim, detesto como tá atualmente o debate sobre privilégio. Porque as pessoas, eu moro numa casa de alvenaria, eu sou privilegiada. E tipo, cara, quando você se chama básico, né? Quando você se chama de privilegiado, você tá desconsiderando a realidade de uma pessoa que há 10 gerações tem uma herança de muitos hectares
Enquanto você tá pagando aluguel na sua casa de alvenaria. Pessoas que nunca compraram móveis na vida dela, porque os móveis já vêm de... né, não, e mais, e compram, porque tem uma riqueza que vem construída de muitos séculos. De muitos séculos. Então, assim, quando a gente estuda a produção de valor na sociedade, você vê que, tipo, é uma parada que tá muito conectada com a história. Não é como se teve a escravidão, acabou, começou de novo. Não, tem uma continuidade. As famílias mais ricas do Brasil, elas têm os mesmos sobrenomes há alguns anos. Isso é coincidência? Será que essas famílias merecem mais? Ou será que existem mecanismos de transferência de riqueza, assim como existem mecanismos de transmissão da pobreza? Sim. E aí que é a questão. E é muito louco quando existe alguma exceção de alguma pessoa que foge à regra, algum preto que tem alguma ascensão financeira, essa exceção é vista como, tipo, a prova de que a meritocracia funciona, né? Tá vendo? Se essa pessoa conseguiu, isso quer dizer que todo mundo consegue. Mas como você mesmo diz, as pessoas não partem do mesmo ponto de partida, né? O filho do Elon Musk, por exemplo, ele não vai ter a mesma oportunidade que o filho do porteiro. Ele vai ter muito mais oportunidade, né? Mas ainda assim a gente é vendido essa ideia de que não só a gente é responsável, a gente é capaz de ser um milionário, como a gente também, toda a nossa pobreza é culpa nossa, né? Tipo, a responsabilidade é uma responsabilidade individualizada e que não tem um aspecto social em cima disso, né? Exatamente, assim, só que é isso, a meritocracia, ela tem essa ilusão de que se você acordar mais cedo, se você se esforçar mais, você vai chegar. Mas na realidade, assim, cara, você tem a coisa do pacto da branquitude, por exemplo, né? Do quanto que eles se beneficiam das relações, dos contatos. O que é fazer faculdade sem ter que se preocupar com dinheiro? Eu não sei. Porque eu trabalho desde os 14 anos. Eu não sei o que é poder estudar sem estar preocupada com o dinheiro de alguma forma, sabe? Eu não fiz o doutorado ainda e eu quero fazer, mas eu preciso juntar dinheiro para fazer um doutorado. Porque eu quero, por uma vez na vida, ter a oportunidade de estudar sem me preocupar com dinheiro. Porque até hoje, eu não sei o que é isso. E eu acho que essas dificuldades, tipo assim, cara, tem uma pessoa que ela mora do lado da faculdade, ela acorda meio-dia, ela não precisa nem arrumar a cama dela, porque alguém faz a comida dela, alguém limpa a casa dela, alguém faz todas as tarefas reprodutivas. Essa pessoa só tem que atravessar a rua e estudar. Enquanto eu tinha que pegar 3 ônibus pra chegar na faculdade. Chegava cansado, não conseguia prestar atenção na aula, né? Toda uma... cansaço do trabalho. Então, assim, são 2 pesos e 2 medidas. E aí, você curtiu esse corte, esses vídeos tudo? Então curta, compartilha, ativa o sininho e se inscreva no canal. E vai lá assistir os outros vídeos também. Tem uma porrada lá e bem legal. Tchau!